Make host. Yes, pronto. Pode com ele. Então, boa noite, Tabata. Boa noite. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos tratar a última aula relacionada à qualidade e produtividade e vamos tocar no assunto que envolve esses dois temas, né? Tanto qualidade como produção. Vou estar compartilhando aqui a tela para dar início aqui. Aí eu queria começar hoje falando um pouquinho de Kaizen. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra. Já sim, só não me aprofundei, mas já ouvi falar. Então, Kaizen, quando você ouvir falar essa palavra, significa melhoria contínua. Na verdade, a tradução correta se dividia a palavra no meio, né? Kai significa mudança e Zen para melhor. Então, quando a gente propõe uma mudança para melhor. Então, essa premissa aqui vai da seguinte situação, que nada é perfeito. Então, sempre teremos algo para melhorar, mesmo aquilo que está indo muito bem. Então, quando a gente pensa dessa maneira, logicamente que a gente não vai ficar na zona de conforto. A gente vai sempre buscar melhorar cada vez mais os processos. Melhorando os processos, o que vai acontecer? Terá qualidade e terá produção, produtividade. Porque quando você produz e não tem qualidade, né, isso faz com que os custos eles começam a elevar dentro do processo produtivo. Então, o produto final ele vai sair um pouco mais caro para o cliente. Então, isso não traz nenhum tipo de benefício, né, para o cliente direto. Além disso, que toda vez que a gente produzir sem pensar em qualidade, vai ocorrer retrabalho e refugo, né? Então, a gente não vai fazer certo da primeira vez. Então, por isso que essa palavra é muito forte, vem da origem japonesa, que é sempre buscar melhorar aquilo até que já está bom, podemos avançar ainda mais. Então, como eu falei aqui no início, né? Kai em japonês significa mudança e Zen significa melhor. Então, é mudança para melhor. Mas muitos usam o termo como melhoria contínua. Então, seja bem-vinda Priscila e Renata aí na aula de hoje. Nós estamos falando de as duas coisas que nós estamos tratando há 2 semanas, né? Que é qualidade e produtividade, que é o Kaizen. E essa palavra, mais uma vez, ela vem de origem japonesa, onde que o Kai significa mudança e o Zen significa melhor. Então, sempre ter em mente de enxergar os processos, enxergar nosso trabalho e sempre ter algo para poder melhorar ainda mais. Então, algumas melhorias, né? Vocês estão vendo aqui um Fusca, né? Do lado esquerdo. Então, esse Fusca aí era a sensação há muitos anos atrás, né? Então, se eu quiser, na época aqui, esse carro é só para quem tinha condições e um poder aquisitivo bom. Mas será que poderia aprimorar esse Fusca, né? Talvez naquela época as pessoas achassem que não. Então, hoje, se nós formos comparar, né, a evolução, olha como o Fusca está, né? Então, houve uma mudança para melhor. Então, é isso que precisa ocorrer de tempos em tempos, né?
com o produto que nós trabalhamos, com os processos, com os serviços que nós ofertamos, sempre buscar melhorar, porque nós, como clientes, cada vez mais estamos exigindo mais para que nós possamos ter um conforto melhor e um desempenho melhor sobre o produto ou serviço que nós estamos fazendo uso. Essa televisão, talvez se vocês perguntar os avós de vocês ou os pais, eles vão dizer como essa televisão funcionava, né? Então, essa televisão também era sensação, há muitos anos atrás. Eu cheguei ainda a pegar essa televisão na casa de meu avô. Quando eu ligava tem uma catraca ali do lado direito, então quando você ligava essa catraca, a imagem para aparecer demorava um tempinho, não era instantâneo, né? Era como se estivesse esquentando para aparecer a imagem. E não é, com certeza, a imagem que nós temos hoje. Então, será que poderia fazer algo melhor? Então, vai se passando o tempo, hoje nós temos, né, uma TV totalmente diferente, se nós formos comparar, né? Não tem nem comparação, na verdade, que as coisas elas vão aprimorando, né? Porque alguém, de fato, não ficou na zona de conforto. Alguém pensou, nós podemos avançar. E é isso que precisamos ter em mente. Aqui, agora tem uma imagem de um videogame que era chamado de Atari. Se vocês pesquisarem aí na internet, vão perceber que esse videogame era a sensação, né? Os anos 80 para 90 aí, era a sensação esse videogame. Então, se era muito bom, poderia ser melhorado. Então, o que aconteceu? Aí veio outro videogame e nós temos hoje o PlayStation, e nem o 3 mais, tem o 4, né? Então as coisas foram evoluindo. Se a gente for pegar os gráficos agora, parece de verdade, parece uma situação real. Como a evolução foi aprimorando esse sistema, né? E até as pessoas, elas podem mudar, não é verdade? Então aqui tem duas celebridades, né? Uma americana, Angelina Jolie, o antes e o depois, e Glória Maria, né? Então tudo pode ser melhorado. E aqui existe um escritório que está ali do lado esquerdo, olha a bagunça que está ali, não é? Então você, ao entrar num ambiente desse, você já fica já desconfortável, né, para poder produzir. Na verdade, isso elimina até a produtividade das pessoas que trabalham nesse local. Até para achar um documento é muito complicado. Então, se a gente pensar, nós podemos melhorar, podemos avançar, e aí as pessoas, né, compraram a ideia, a gente vai tornar o ambiente como se fosse aquele ambiente ali do lado direito, né, da tela ali, totalmente arrumadinho, tá muito melhor. Então, Kaizen é um guarda-chuva, né, que abrange todas as técnicas de melhoria, aglutinando-as de maneira harmoniosa para tirar o máximo, né, de proveito do que cada uma oferece. Então, Kaizen, isso é uma técnica que é utilizada, né, para poder melhorar e harmonizar aquilo que nós estamos ali inserido ou trabalhando, né, para que assim a gente possa oferecer um serviço de grande qualidade. Nessas técnicas Kaizen, existem algumas coisas que nós podemos estar utilizando, né, para que essas melhorias. Ficou mudo, professor. Alguém chamou aí? Ficou mudo, mas já votou. É porque acho que alguém estava me ligando aqui, mas eu desliguei. Tá bom. Então, uma das técnicas que é utilizada aqui é o controle da qualidade total,
podemos usar essa técnica é controlar tudo que acontece dentro da qualidade. Para que eu possa ter controle, eu preciso saber aquilo que eu espero que aconteça no processo. E para que eu saber o que espero que aconteça no processo, eu preciso de indicador. E indicador, ele nos indica se aquele processo, aquele departamento está indo bem ou não. É quando a gente estabelece metas, né, e objetivos, né? Então, sem metas e objetivos, a gente não tem como saber se a gente está indo bem ou não de um determinado processo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar para fazer controle é saber aonde a gente quer chegar. Não sei se vocês já assistiram, acho que todo mundo já assistiu, que é um clássico, né? Alice no País das Maravilhas, que em um determinado ponto da história ela está caminhando e aí tem uma bifurcação na sua frente, né? Que aí aparecem dois caminhos, um do lado esquerdo e um do lado direito. E aí aparece o gato risonho, né? E pergunta a ela para onde ela está indo. E ela fala que não sabe para onde está indo. E aí pergunta, para onde você acha que eu devo ir? Ela pergunta ao gato risonho. E o gato fala, bom, se você nem sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Né? Eu gostei muito dessa parte. Então, quando a gente não sabe nem para onde a gente vai, então qualquer coisa que acontecer serve. Então, isso acontece muito no departamento. Se eu não tenho um direcionamento, né? Eu não tenho um controle, uma indicação do que eu quero. Então, qualquer resultado que aparecer está sendo bom. Então, é por isso que é importante ter esse controle da qualidade, né? Que envolve todos os departamentos, saber as metas, indicadores, avaliado de contas internas. A segunda técnica aqui é o desenvolvimento de novos produtos. Então, é uma técnica excelente, porque se uma empresa ela faz um tipo de produto, ela não pode se dar o luxo de ter apenas, né, um segmento, porque o mercado ele pede muito mais do que isso. Então, ela já tem que ter diversos produtos para oferecer, né? E nós, como cliente, nós queremos sempre coisas diferentes, né? Então, ela precisa ter uma gama de diferentes produtos, ou seja, trabalhar com a questão de desenvolvimento de novas situações. Eu mesmo trabalhei um tempo na Bridgestone Firestone, né? E aí tive a oportunidade de conhecer o centro, a matriz, né, da empresa lá no Japão. E o que eu entendi que lá eles não fabricam, a marca Bridgestone, ela não fabrica somente pneus, né? Talvez aqui no Brasil sim, mas lá fora não. Ela fabrica câmera de ar, ela fabrica bicicleta, ela fabrica roupas, né? Bola de golfe. Enfim, ela tem diversos novos produtos que atendem outros mercados, né? Claro que o produto principal é o pneu, mas ela já está inserida com outro tipo de produto. Uma técnica que pode ser utilizada também, de se pensar em estar realizando novos produtos. Estou falando aqui, mas se vocês quiserem fazer alguma intervenção, fiquem à vontade, certo? Certo. Ela sugere que nós possamos fazer pequenos grupos. Como que funcionam esses pequenos grupos? Eu já participei de grupos Kaizens em empresas multinacionais. Como é que funciona, né? A empresa, geralmente, ela tem desafios, ela tem problemas, né? Que sempre vão surgindo. E aí, o que ela pode fazer? Ela pode trazer isso para as reuniões, quais são os problemas que ela tem enfrentados, seja de produtividade, elevação de custo, falta de qualidade, reclamação de cliente. Então, ela leva diversos problemas que sempre vai aparecer. E aí, ela propõe a formação de pequenos grupos. Esses pequenos grupos são pessoas da própria organização da empresa que trabalham em departamentos diferentes. Então, essas pessoas que trabalham
em departamento diferente, vai fazer tipo um grupo. Talvez se fosse numa escola, uma escola, né? Seria um grupo de seminário. Elas fazem um grupo relacionado a um desafio que a empresa apresentou. Vamos imaginar que o desafio seja a questão de aumentar a produtividade de determinado setor. Então, esse grupo ele vai se reunir com algumas frequências para poder saber o que vai fazer, né, para poder melhorar a produtividade daquela área. E como é pessoas de diferentes setores que formam esse grupo, cada um tem uma visão um pouco diferente. E isso vai agregar muito, né? Então, eu já participei de um grupo Kaizen para melhorar a questão de tempo de troca, ou seja, quando troca de um material para o outro, né? A gente tinha que melhorar isso, a chamada de setup. Eu participei desse grupo, aí tinha eu, que fazia parte de treinamento, tinha uma outra pessoa que fazia parte do RH, tinha uma outra pessoa que era da manutenção, uma pessoa da engenharia, uma outra pessoa de produção. Então a gente se envolvia todos, a gente marcava, fez um planejamento de reuniões, as reuniões não eram demoradas, reunião de meia hora, 2 vezes por semana, né? Então 1 hora por semana, meia hora a cada dia. E aí a gente levava situações, coisas que nós poderíamos fazer, né? E a gente fazia teste também, para ver se aquelas coisas que nós levamos como proposta estavam funcionando. E aí no final do ano, o que acontecia? A gente apresentava o projeto, né, para todo mundo da empresa, vinha até diretoria de fora. A gente fazia uma apresentação em slides, se apresentava o que a gente fez, quais foram os resultados que nós tivemos. E aí, depois de toda essa apresentação, a gente mostrava os resultados, que aí era o que mais interessava a empresa, né? Saber o quanto que a empresa está ganhando em dinheiro, né? O quanto ela está deixando de jogar fora. E aí, o que acontecia? As melhores apresentações, os melhores grupos que tivessem os melhores resultados, eles ganhavam uma premiação muito boa. Então, tem muita empresa que faz isso, né? Empresa multinacional. Então, já aconteceu, né? Eu nunca ganhei uma viagem, não, mas alguns colegas meus, eles ganharam viagem para escolher para qualquer lugar do Brasil por uma semana, depois de apresentar um projeto, né? Que deu certo. Eu cheguei a ganhar, a única coisa que eu conseguia ganhar foi um jantar em Salvador, né? Com a equipe, para um projeto que a gente fez, de diminuir o tempo de setup. Só para explicar rapidinho, no setor, para trocar de um material para outro, né, se gastava-se 10 minutos. Esses 10 minutos parece pouco, mas com 10 minutos dava para fazer 5 produtos, né? Então, a gente tinha que criar uma maneira, um método para diminuir esse tempo de troca de um material para outro. Então, nós criamos algumas coisas e aí, no final do ano, a gente conseguiu apresentar um projeto que a gente diminuiu o tempo de troca de 10 para 2 minutos, ou seja, nós avançamos em 8 minutos de produção. Esses 8 minutos representavam 4 novos produtos, né? Por um determinado tempo. Somar isso numa semana, num mês, daria muitos produtos. Então, a gente conseguiu trazer um lucro muito grande para. Então, por isso que essa técnica é importante, né? De formar pequenos grupos. Tem TPM, que não tem nada a ver com aquilo que acontece com as mulheres. TPM que fala aqui a questão de fazer um estudo da máquina, né? A máquina ela precisa ser estudada para saber a capacidade que ela pode nos oferecer. E que muitas vezes acontece que a gente sobrecarrega os equipamentos, né? A maioria delas ela é projetada para trabalhar X horas durante o dia. Mas, para a gente dar a o que a gente faz? A gente não tem máquina, né? Enquanto ela não parar, a gente deixa ela funcionando. Muitas vezes é trabalho de turno, vai passando de um turno para outro, a máquina não para nem para almoçar, não para nem para jantar. Então, vai fazendo revezamento e ela não vai parando. E
quando a gente não tem um estudo detalhado sobre aquele equipamento, a gente acha que aquilo está certo, e o que geralmente vai acontecer? Vai aparecer um problema sério que vai parar aquela máquina de vez. Então, talvez se der um problema sério, fica às vezes parado por 3, 4 dias, né? Uma máquina, olha o prejuízo que pode acontecer. Então, tudo isso, nessa questão do TPM aqui, é feito um estudo, né? Do quanto que a máquina pode nos oferecer. Tem outra técnica aqui, que é a automação. A automação é trabalhar com as questões de tecnologia, né? É quando não depende muito do trabalho braçal. Então, hoje tem muitas empresas que já trabalham nessa seguinte questão. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer a Boticário, em Camaçari, mas pelos comentários de muitos amigos e amigas que trabalham lá, diz que é uma empresa totalmente automatizada, né? Tudo através de um software, né? Que você vai comandando um maquinário. Então, já trabalhei em empresas assim, é maravilhoso, né? Então, as empresas têm investido muito nessa questão aí. Então, é uma técnica que a gente pode utilizar justamente para a gente transformar aquilo, né, que é braçal, manual, para automatizar, para facilitar o processo. Aí vem outra técnica que é a questão de melhoramento da qualidade, ou seja, buscar melhorar cada vez mais, né, a qualidade dos produtos, dos serviços ofertados, trabalhar sempre com zero defeito. Mas quando se tem esse termo aqui, zero defeito, não significa que não vai acontecer erro algum. Zero defeito significa que a gente vai trabalhar em cima do limite aceitável. Vamos imaginar que para 10 mil de produção diário, né, o aceitável é de 0,2 ou de 1% de erro, né? Vamos imaginar assim, 1% de erro de 10 mil. Ou seja, 1% de erro significa que 10 mil produzidos pode ocorrer até 100 produtos com defeitos, né? Então, se eu trabalhar dentro desse limite admissível, é chamado de zero defeito. Aí vem a questão também de melhoramento da produtividade, né? Buscar fazer com que as pessoas alcancem a meta com o mínimo de recurso possível, né? Não gastando tanto recurso para conseguir suas metas. Isso é quando a gente busca a questão de melhorar a produtividade, né, de um processo da organização. Não sei se vocês já ouviram falar de just in time. Já ouviram falar de just in time? E aí, vocês já ouviram falar? Não. Então, just in time é um termo muito usado na parte de logística, né? Que significa que a gente somente entregar no tempo, né? A gente só faz tudo no tempo certo, é fazer as coisas no tempo certo, entregar no tempo certo. Então, por exemplo, se você pede algo pela internet, né? Você compra um material pela internet ou um serviço, e aí, assim que você faz o pedido, você espera receber dentro do prazo combinado. Então, é quando essa entrega chega no tempo que foi combinado. Se é um dia, ele tem que chegar em um dia. Então, é chamado de just in time, né? No tempo, né? Time é tempo. Né? Cumprir os prazos acordados. E sistema de sugestões, tem muitas empresas que utilizam muito isso, né? Não sei se vocês já viram aí, principalmente em lugares até pequenos mesmo, caixinha de sugestões. Já viram isso em algum lugar? Já. De uma maneira simples, mas eficiente, que nós podemos coletar, né? Sugestões das pessoas para que nós possamos assim aprimorar os processos. E a gente pode fazer em qualquer tipo de produto ou serviço.
né? Até uma avaliação de reação quando não é um produto, ou seja, no salão de beleza, né? Quando as pessoas frequentes poderiam fazer uma avaliação de reação com algumas perguntas, as pessoas vão anotando. E através disso é que a gente vai buscar melhorar, né, o processo que nós estamos inserindo. Uma outra técnica é a orientação para o consumidor. O que significa isso, né? Eu não sei se vocês já aconteceu com vocês de vocês comprarem um produto, vocês não nem entender de fato como que aquele produto ele funciona. Já aconteceu com vocês assim? Já comprar algum tipo de produto que vocês têm dificuldade até para abrir embalagem, ou até para botar para funcionar, porque talvez não é tão explicativo, não é tão fácil assim? Sim, produto chinês que a gente tem, eu mesmo tenho essa dificuldade. Uhum. Tem uma vez que eu comprei foi um ventilador, e para montar esse ventilador de uma marca aí, pense num trabalho que deu, né? Acho que deveria ser uma coisa mais simples, então foi uma coisa que deu bastante dificuldade. Então, quando se tem uma orientação para o consumidor que facilite a sua vida, isso vai fazer com que a gente fique mais, que os clientes fiquem fiéis, né, à marca, né, ao serviço oferecido. E tem aí a questão do Kanban. Kanban é um termo japonês também que significa sinalizações por cartões, né? Kanban é um sistema de cartões que vai fazer com que quem está no processo produtivo ela possa entender se ela deve continuar a produzir ou se deve parar a linha, para não ter excessos de produtos fabricados, né? Para não de ter estoques demais, porque a gente sabe que produtos, né, parados, o estoque parado, né, sem se movimentar, é desperdício de dinheiro, né? É dinheiro parado, capital que a gente não pode estar utilizando. Então, uma técnica Kanban nos ajuda muito, é o Kanban, né? Que é relacionado a isso, a trabalhar com os estoques. E como perceber as técnicas Kaizens, né, numa empresa? Como é que nós podemos perceber? Aí tem algumas coisas aqui que nos ajudam a perceber se essas técnicas existem, né, em uma empresa ou não. Primeiro ponto, né? Envolvimento dos empregados pelas sugestões. Aí quando você percebe que todos os empregados estão envolvidos, né, para poder assim sugerir sugestões, quando vocês percebem que os empregados eles têm receio de dar uma sugestão, porque talvez ele pode ser censurado, isso significa que talvez as técnicas Kaizen não estão bem inseridas, né, naquela organização. Abrir parênteses aqui, essa questão de sugestões, lá no Japão, quando eu estava em treinamento, todos os dias nós tínhamos que ter de 5 a 10 ideias diferentes para o processo, antes de sair. A gente tinha que oferecer isso. E tinha dias que a gente já não tinha mais nada para poder compartilhar, porque tudo que em poucos dias a gente consegue, né, encher de ideias que a gente já percebeu. Mas eles trabalhavam muito essa questão de aguçar nossa mente para que nós possamos usar sempre de criatividade para poder melhorar, né, nosso posto de trabalho. Segundo ponto, que a gente pode perceber se uma empresa ela tem as técnicas Kaizen, é a inteligência social. Resumindo, é os times de trabalho. Lembra que a gente falou de pequenos grupos, né? Se a empresa ela faz esses times dentro do próprio trabalho, essas equipes, isso mostra que existe ali por trás uma inteligência social que vai se reunir pessoas diferentes, de níveis diferentes, e que aí vai sair bons frutos, né? Outro ponto importante para perceber as técnicas Kaizen é o pensamento voltado para os processos. A gente precisa pensar nos processos.
como aqueles processos podem funcionar de maneira mais tranquila e que tem um rendimento mais, mais próximo, né, dos objetivos que forem estabelecidos. Outro ponto também que nós podemos perceber, se tem as técnicas Kaizen inseridas, é atacar a causa raiz dos problemas, né? Então não adianta muitas vezes a gente ficar, quando aparece um problema, tomar ações que não vai, de fato, atacar a causa raiz, né, das não conformidades que aparecer, porque ele vai surgir novamente. Então, uma das ferramentas que é muito utilizada, né, para trabalhar com essa questão é o 5 porquês. Já ouviram falar dos 5 porquês? Já. Já. Então, 5 porquês, o objetivo principal é isso, é chegar na causa raiz. É por isso que vai fazendo os porquês, né? Por que aconteceu isso? A fulano de tal vai dizer isso. E por que isso? Tal, tal, tal. Até não ter mais porquê para perguntar. Porque vai subentender que já chegou à causa raiz. E quando a gente consegue, né, encontrar essa causa raiz e atacar essa causa raiz, significa que esses problemas eles não voltarão a acontecer. Então, quando a gente, né, que somos da qualidade, a gente faz um tratamento de uma anomalia que aconteceu e ele volta a acontecer novamente, isso significa que talvez a gente não chegou à causa raiz do problema, porque se ele voltou a acontecer novamente, né? E outro ponto importante é construir a qualidade do produto de forma diferenciada e que satisfaça o cliente. Então, a gente tem que sempre pensar como é que o cliente vai enxergar esse produto, né, que eu estou realizando, ou esse serviço que eu estou prestando. Isso é o mais importante. Tentar imaginar a satisfação do cliente em receber aquele produto ou serviço ofertado. Então, para que a gente possa iniciar, né, as técnicas Kaizen, o ponto de partida do Kaizen é a adoção por parte do trabalhador de uma atitude positiva em relação à mudança, né, da maneira que ele trabalha. Então não adianta nada a gente tentar implementar o Kaizen em uma organização se os trabalhadores de fato não entenderem que eles precisam, né, ter uma atitude positiva a todo tipo de mudança, porque geralmente nós como seres humanos nós temos muita dificuldade para mudar, para aceitar a mudança. Não sei se vocês concordam comigo, mas geralmente é assim. Até na escola mesmo, né, no segundo grau, que acontecia. Quando você senta lá no fundo ou você senta lá na frente, e aí, de repente, o professor, a professora pede para você mudar, né, de local, você fica com uma resistência, né, porque você já está acostumado a sentar ali. Então, assim, na empresa, acontece muito isso. Às vezes a gente está trabalhando de um jeito ou de uma forma, e de repente alguém enxerga, né, que a gente pode trabalhar de uma maneira diferente e vai dar mais resultado, mas mesmo assim se a gente não tiver essa atitude positiva, talvez a gente não vá aceitar, né, de bom grado essas mudanças. Por isso que o início de tudo é isso, é que as pessoas tenham a visão positiva, né, sobre a mudança, que a mudança ela vem para que nós possamos melhorar. Por isso que o nome da palavra Kaizen é essa, mudança para melhor. Então, a reflexão, né? O progresso é impossível, né, sem a capacidade de admitir os erros. Então, não tem como progredir na vida, né, sem a capacidade de a gente admitir nossos erros. Então, a empresa que ela não quer admitir que ela está errando em alguns pontos, não tem como ela progredir, né? E isso vai acarretar de muitas vezes de os clientes, né, a carteira de cliente diminuir. Porque se a gente não está se esforçando para mudar, para atender melhor nossos clientes, que cada vez mais está mais exigentes, tem muito mais concorrentes. Então a gente precisa de fato buscar o progresso, né, trazendo nossas limitações e assim aprimorando. E a organização ela precisa fazer isso.
Então, como se deve trabalhar? Primeiramente, no Kaizen, tem que definir, né, definição do problema, definir qual é o problema que eu vou trabalhar, saber como eu vou fazer a medição desse problema, como é que eu posso medir a extensão desse problema, vai ser através de quê? Uma outra parte importante é a análise do processo atual, analisar como que as coisas estão funcionando atualmente, né? Porque quando eu for fazer as mudanças, né, depois comparar, né, aquilo que funcionava no passado com o que está funcionando depois das mudanças que nós realizamos, né? Então, melhoria, buscar melhoria e ter controle, né? Ter controle de fato de que todas aquelas mudanças sugeridas eu possa acompanhar se de fato está trazendo um resultado melhor ou não. E os 10 princípios, né, do Kaizen. Primeiro, dê ênfase no cliente. Então, o ponto principal é que nós possamos aqui se conscientizar, a gente precisa dar ênfase no cliente. É ele que vai dizer se a gente está indo bem ou não. E o segundo ponto, promova aprimoramento contínuo, né? Então, de tempos em tempos, precisamos, assim, fazer aprimoramento, né? Melhorar cada vez mais. E isso serve até para a nossa vida pessoal. A gente achar que se fazendo um segundo grau, fazendo um curso técnico e fazendo, sei lá, uma faculdade, ou estudando inglês, está indo muito bem, que eu posso parar, estou aí completamente enganado, né? Então, eu não posso parar, porque o progresso já é contínuo, né? As melhorias. Então, terminou algo, precisa já fazer uma outra coisa. Porque se vocês pararem para pensar, fazendo uma reflexão, imagine que você se formou no segundo grau. E aí você não quis fazer mais nada, porque você já se formou. Né? Então, o tempo vai passando, e aí outras pessoas começam a se formar também no segundo grau, e talvez uma pessoa muito mais nova, se ela já conseguiu se formar no segundo grau, ela já conseguiu fazer um curso técnico, ela já conseguiu fazer uma faculdade. Mas por que ela avançou tanto? Porque ela não parou, sabe? De se aprimorar de maneira contínua. E para uma indústria que existe vários concorrentes, é da mesma forma. Se a partir do momento eu paro, eu não busco aprimorar aquilo que a empresa faz, fazer investimentos, né? Eu vou ficar para trás e outras empresas vão chegar e vão tomar meu espaço. Reconheço os problemas, né, abertamente. Então, os problemas não devem ser escondidos debaixo do tapete, né? Então, no Kaizen, existe essa técnica, né? De a gente não esconder os problemas. Pelo contrário, a gente precisa reconhecer que eles existem, porque no processo Kaizen a gente vai buscar melhorar esses problemas, né? E cria equipe de trabalho, é um dos princípios, a gente já até falou sobre isso aqui. Dá para criar diversas equipes. Gerencia projeto por intermédio de equipes multifuncionais. Isso significa que as equipes, como eu falei, multifuncionais, que são diversas funções de setores diferentes, para que cada um possa trazer uma visão, né, de um olhar clínico diferente, né? E nutra o processo de relacionamento correto, né? Então, o mais importante é que a gente possa ter um relacionamento correto das coisas, fazer o certo. Não existe gambiarras para chegar ao sucesso. A gente precisa fazer o que é certo. E desenvolva autodisciplina, ou seja, aquilo que é certo para se fazer, que a gente já está fazendo certo, a gente não pode regredir, né, de voltar ao que era antes. Né? Então, a gente precisa de uma autodisciplina para que, assim, todos os avanços, né, relacionados às conquistas que já tivemos, que ela não possa retroceder. E informe a todos os empregados, ou seja, qualquer mudança que acontecer em um processo no departamento, qualquer mudança, todos
os empregados, eles precisam ser comunicados de alguma forma. E capacite todos os empregados. Seria muito interessante se uma empresa ela pegasse e falasse, bom, eu quero que todos os meus funcionários sejam qualificados relacionados às técnicas Kaizen. Seria maravilhoso, porque todos iam ter uma visão de empreendedor daquela organização, porque elas iam se ver como donos, e aí qualquer tipo de desafio, ou problema, ou dificuldade, elas mesmas poderiam tomar ação de resolver. Diferença de empresas que utilizam Kaizens, né? Então, aqui a gente está vendo a imagem aqui, de um lado tem umas caixas ali, do outro lado está mais limpinho, né? Em uma fábrica de automóveis, um trabalhador vê um parafuso deixado debaixo de um carro na linha de montagem, que aparentemente caiu durante a instalação. Então, aqui é só um estudo de caso. Vamos imaginar que você esteja numa fábrica, né, de automóveis, né? E aí um trabalhador vê esse parafuso debaixo de um carro na linha de montagem, que aparentemente caiu durante a instalação. E aí, o que é que vocês acham que poderia ser feito? Se vocês encontrarem assim, um parafuso solto na linha de produção, o que é que vocês acham? Fazer uma conferência, não, já que você já conhece a forma de trabalho, aí já sabe, você está dentro desse grupo do mesmo serviço, você fazer uma conferência para saber de onde que caiu, está faltando, ou somente caiu recolher, não? Exatamente, né? Deve ser de algum lugar. Eu acho que a É. primeira passo é essa, né? Saber da onde foi a origem, né? Não apareceu do nada. E aí uma ferramenta que nos ajuda muito a dar suporte no Kaizen é o PDCA também, né? PDCA é uma ferramenta em inglês, né? P significa play, de planejar, de do, de fazer, C de check, que é verificar ou checar, né? A satisfação do cliente. E A é act, a ação, né? De estabelecer a padronização final ou reflexão sobre o processo já em desenvolvimento. Então, com essa ferramenta, dá para implantar muito bem o Kaizen, para que nós possamos assim entender se está fluindo de maneira positiva ou não. Aí vem o sistema de padronização, né? É um meio pela qual a padronização se faz uniforme e forte na organização. É a atividade sistemática para estabelecer padrões, utilizar padrões e avaliar o seu resultado. Então, a padronização é muito importante, porque a padronização vai fazer com que todos trabalhem de maneira uniforme, né? Do mesmo jeito. E aí aqui tem algumas dicas, né? De como estabelecer um sistema de padronização. Estabelecer claramente a responsabilidade e autoridade, ou seja, quem será responsável por quem a pessoa deve responder. Registrar o conhecimento tecnológico da organização, estabilizar os processos e constituir a base para a melhoria, né? Fazer melhor com menos esforço, né? Como é bom a gente trabalhar dando resultado, fazendo menos esforço, então o sistema de Kaizen faz com que isso aconteça. Executar sua tarefa sem a necessidade de ordem frequente da gerência, né? É quando você deixa um sistema automatizado, que não precisa mais que ninguém nos dê ordem, porque o próprio sistema vai avisar que qual é o momento que a gente deve produzir. Reduzir perda de tempo de trabalho. Nós deu um exemplo aqui que 8 minutos que a gente conseguiu
num setup de um processo para outro, nós ganhamos aí 4 produtos novos, né? Estimular a participação e envolvimento das pessoas, então tem que fazer meios de que as pessoas participem, se sintam importantes, né, para estar participando. Maior segurança no ambiente de trabalho, logicamente, se eu tenho uma padronização, isso faz com que eu tenha maior segurança. Avaliar por resultados e não por sentimentos. Isso aqui é importantíssimo, porque muitas vezes a gente vai pelo coração e pelo coração acaba atrapalhando, porque a gente precisa ser profissional, né? Eliminar a interferência frequente do trabalho do subordinado, né? Qualquer interferência que tiver no seu processo, a gente precisa eliminar para que ele possa trabalhar à vontade. E ter uma ferramenta para exercício do controle, né? Usar uma ferramenta de forma que eu possa controlar de forma mais precisa. E ter tempo para melhorar resultados junto com a equipe, né? Aqui nos indica o seguinte, que no planejamento nós gastamos 20% de nosso tempo, né? Na execução a gente gasta um pouquinho mais, 30%. Edição, na parte de aplicação, edição e aprovação de todos os documentos, 20%. E a aplicação, que é a implementação e treinamento, que mais 30% do tempo. Então, para avaliar a eficácia das normas implementadas e melhorá-las, existem auditorias que pode levar e a questão das revisões, né? Então, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês, de mostrar que através de uma ferramenta simples, que é o Kaizen, nós podemos avançar com a questão de qualidade, que, logicamente, a gente vai ter uma produtividade muito maior. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Não, para mim ficou bem claro sobre a ferramenta. Para mim também. Eu acho que eu tô vendo umas videoaulas sobre esse trem. Legal, então. De um curso que eu estava fazendo. Bom, então, por repetição, para aprender ainda mais, né? Foi numa plataforma do LinkedIn, ele sempre posta alguma coisa assim, né? De umas aulas online, alguma coisa assim, para você ter um conhecimento maior. Aí tinha esse lá do Kaizen, aí eu peguei para fazer. Uhum. Mas muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade dessa aula. E aí, a gente vai se falando e até semana que vem. Tess, boa noite. Boa noite, Ramon. Boa noite. Obrigado.